Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Carlos Batista. O Brasil! Brasil, Brasil! 17:02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Hoje, 29 de março de 2024, sexta-feira santa. Vamos para o Fala Galera. Torcedor bugrino, para você, qual o jogo mais marcante do Bugre em toda a história da Série B? Série B. Não é em toda a história do clube. É toda a história do Guarani, das participações do Guarani na Série B. E a mesma pergunta para os torcedores pontepretanos. Para você, qual o jogo mais marcante da Ponte em toda a história de participação do clube na Série B? 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio. Um áudio curto, tá? Tem uns e outros aí que estão extrapolando. Daqui a pouco o seu áudio não vai para o ar por motivo de tempo. Então mande um áudio curto. Use o poder da síntese. Tá bom? E você também que vai mandar a mensagem de texto, um texto curto também. Faltas do Guarani, com apenas Helder e Vitinho de opções na lateral esquerda, Guarani segue no mercado em busca de mais um jogador para a posição. Ideia da diretoria é trazer uma aposta que possa render lucros no futuro, assim como foi com Jamerson e Mike. Nomes de João Gabriel, do Guarani de Bagé, Rio Grande do Sul, e de DG, jogador do Barra de Santa Catarina. Estes foram oferecidos ao departamento de futebol do Guarani. Luan Dias aceita a proposta e vai reforçar o Bugre por empréstimo até o final da temporada. Projeto de titularidade convenceu um meia que deve se apresentar no Brinco de Ouro na próxima semana. Na posição, Claudinei Oliveira conta com Regis, Chay, Bruno Oliveira e também Gustavo França. A ideia qual é? Ideia do técnico: usar cada um deles de forma diferente. Jefferson Quintana,
que foi oferecido ao Bugre é anunciado pelo Paysandu. Portanto, o jogador já está no papão da Curuzu. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria acelera a busca por novo lateral esquerdo. Pautas da Ponte Preta. Apesar de sondagens, diretoria da Macaca está confiante em permanência do centroavante Gé para a disputa da Série B. Atacante que tem contrato até 2027, chegou a ser sondado por diversos clubes, como Internacional, Santos, Atlético Goianiense, mas nenhuma delas avançou. Ponte Preta finaliza a primeira semana de treinamento após folga, já com novos reforços anunciados integrando ao elenco de João Brigatti. A expectativa é que nos próximos dias mais jogadores sejam anunciados e comecem a treinar com o grupo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Igor Inocêncio pede regularidade para brigar pelo acesso na B-Zona. E tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Após mais um gol decisivo, jornais da Espanha voltam a exaltar Endrick. Camisa 9 marcou o gol que deu a classificação ao Palmeiras no campeonato estadual. O jornal Marca chamou o atacante de imparável, enquanto o AS afirmou que nasce mais uma estrela. Em um espaço de 6 dias, Endrick marcou o gol em Wembley, Santiago Bernabéu e Allianz Parque, ou seja, 3 estádios diferentes. 2 gols pela seleção brasileira e o gol de ontem pela equipe do Palmeiras. Todos gols decisivos. Pauta número 2. Flamengo bate novo recorde com receita bilionária e reduz dívida em 79%. Rubro-negro teve receita bruta de 1,3 bilhão e viu dívida cair de 227 milhões para 48 milhões em um ano, totalizando o pagamento de 179 milhões da dívida. Além disso, no final das contas, o clube encerrou o ano com superávit de 320 milhões. Pauta número 3. Após destaque na data FIFA, Bento entra na mira de clubes europeus e Atlético Paranaense deve receber propostas em julho. Goleiro entrou na mira do Chelsea e já vem sendo acompanhado também pelo Benfica e Inter de Milão há algum tempo. Furacão pretende negociar Bento por 20 milhões de euros, ou seja, cerca de 108 milhões de reais. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso consagradíssimo Esporte em Debate. Deixa eu só diminuir o teto aqui, para ajudar os nossos amigos da técnica aí a mandar pro YouTube com aquela qualidade, né? Que o nosso ouvinte aí, agora sim, que o nosso ouvinte está acostumado, né? Agora tá bonitinho o Tigrão, quer dizer, bonitinho não fica, mas fica arrumadinho. Fica arrumadinho. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Beijo pra vocês, mas por favor, não briguem. Não se estapeiem. Não se esbofeteiem. Calma. E Tigrão tá bem. Tem Tigrão para todas. Fala, galera de hoje.
Primeiro lá do Alviverde, vou começar ali pela rua Conde d'Eu. Torcedor bugrino, para você, qual o jogo mais marcante do Bugre? Qual o jogo mais marcante do Bugre em toda a história da Série B? Vou colocar 1991, Guarani e Curitiba. Jogo decidido nos pênaltis. O último penal foi batido por Edson Abobrão. O Guarani tinha caído em 89, não voltou em 90 e voltou em 91. Para mim esse jogo foi marcante, teve erro de arbitragem, teve um gol do Chicão do Curitiba anulado, gol absolutamente legítimo, mas não tinha VAR, né? Aí não dá também para dizer que o Zé Roberto Reit errou, que o Bandeira errou, que tinha alguém na gaveta ou não tinha. Não dá para dizer nada, é ser humano. Acerta e erra, o gol foi legítimo. Depois, vendo e revendo as imagens, o Chicão estava em condições absolutamente legais. Então o jogo não teria ido para os pênaltis, foi 1-1. Teria sido 2-1 para o Curitiba, né? Mas, aliás, teria sido 1-1 e o Curitiba ganhou o jogo lá em Curitiba. Então, com o Guarani ganhando por 1-0 e esse gol tendo sido anulado, mas por seres humanos que são passíveis de erros, o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis o Guarani voltou à elite do futebol brasileiro na era Bertuzzini no comando do Guarani. Para mim, Série B, jogo marcante foi esse daí. E a mesma pergunta para o torcedor da Ponte. Qual o jogo mais marcante da Ponte em toda a história da Série B? Tem vários, como tem do Guarani também, mas para mim o jogo inesquecível é de 7 de dezembro de 1997. Estádio Moisés Lucarelli, técnico Zé Macia, a Ponte contra o Náutico. A Ponte subiria com um empate e sai na frente, 1-0, gol de Claudinho. Depois sofre um empate, perde um jogador expulso, né? Renato Carioca, se eu não estiver enganado, o Batista me ajuda aí, estou sem a ficha técnica. A Ponte Correto. Perde um zagueiro, joga com 10 a maior parte do jogo, toma sufoco do Náutico, que tinha um belo time, e se o Náutico tivesse feito o segundo gol, a Ponte estaria eliminado, ou seja, não teria subido. E na última bola do jogo, uma cabeçada de dentro da pequena área, o Fabiano, grande goleiro da Ponte lá de Araras, hoje tem uma fábrica de móveis planejados, armários embutidos, cozinhas planejadas, essas coisas, que além são caríssimas. Fabiano já tinha tomado o gol. Eu estou na cabine do Moisés Lucarelli, com o Batista narrando, e aí eu fico procurando a bola balançar a rede. E foi muito forte a cabeçada para o chão e o Fabiano caiu um pouquinho atrasado. E eu não consigo enxergar a bola. Esse jogo foi às 11 da manhã. Portanto, tínhamos iluminação natural de alto nível. Um dia, uma manhã à tarde. Esse lance aconteceu perto da 1h da tarde. Rob gol na cabeçada. Uma testada letal, fatal. E aí, eu fico procurando a bola dentro da rede. Eu fico procurando o movimento da rede, com a bola batendo lá dentro, e já começo a olhar para a torcida da Ponte chorar. Todo mundo ia chorar. Pô, é a última bola do jogo, e aí toma o gol e não sobe. E eu não encontro a bola dentro da rede, mas ela entrou. Na minha percepção, na minha conceituação de futebol, era impossível pegar. E aí o Fabiano se levanta com a bola nos braços, encaixada. A bola parou embaixo do corpo do Fabiano. Parece que o abdômen dele tinha um buraco. E a bola entrou ali, ele puxou com a mão, mostrou para a torcida e falou: subimos. Esse jogo foi inesquecível. Invasão de campo. Os caras levaram até a risca do campo. Tem cara que raspava o látex, a tinta látex, do meio do campo e pegava e punha numa caixinha. Ó, eu trouxe a lembrança, um pedacinho da risca. Tem cara que raspou a marca do pênalti
e pegou aquele pozinho que saia, raspou assim com a mão, ficava raspando, batendo na grama, saía aquela poeirinha, ele juntava e punha dentro de uma caixa de fósforo e levava para casa e falou, isso aqui é a lembrança. Outros levaram um pedaço da rede, teve torcedor que ficou sentado no travessão até a segunda-feira, que era feriado, dia 8 de dezembro, dia da padroeira de Campinas, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Os caras ficaram lá, dali saíram para a procissão, ficaram sentados em cima do travessão do gol de entrada, onde o Claudinho fez o gol. E a ponte subiu. Então, Guarani e Coritiba, 91, para mim, imbatível. E Ponte Náutico, 1997, imbatível. Participações marcantes, gigantes, históricas da dupla campineira, senhor Carlos Batista. Está a fim de se deliciar com um churrasco sensacional de primeira qualidade? O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece o melhor churrasco. Todo sábado e domingo no almoço tem churrasco incrível para você, feito com carnes Estância 92. Carne suculenta com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Mas já estou com água na boca. Então você já sabe, né? O seu churrasco com a família, com os amigos ou mesmo sozinho no almoço do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Todo sábado e domingo, além de muitas outras delícias para você aproveitar. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo também. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 17 horas e 18 minutos em Campinas. Gabriel Ribeiro na mesa de áudio. É responsável pelo som que vai lá para o 85,7 FM, faixa estendida da Rádio Bandeirantes. Lucas Pessoa, no switcher, no corte das imagens que vão para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós. Meta o dedo, senta o dedo, manda joinha pra nós. Você que está curtindo o som da Bandeirantes aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E muito obrigado também você que está aí nos aplicativos. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br.
Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Comunicado importante! Nesta sexta-feira, as lojas do Grupo Germânica estão fechadas. Mas não se preocupe! Voltamos com tudo no sábado para que você possa aproveitar as ofertas incríveis de fechamento de mês. Mais de 30 lojas reunidas para você conquistar o 0 km dos sonhos. O maior e mais variado estoque de seminovos com preços abaixo da concorrência. E condições exclusivas para CNPJ, produtor rural e PCD. Aproveite porque é só neste sábado. Encontre a loja mais perto de você. Mas no trânsito, começa por você. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional. Muito crocantes. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. A magia da Páscoa também está no Iga Atacado. Variedade, economia, facilidade. Até 3 vezes sem juros no cartão Tricard do Iga Atacado. Mínimo de R$300 em compras até 1º de abril. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h23, Esporte em Debate no seu rádio até às 7h30 da noite, com muita informação, muita opinião e, claro, a sua participação para os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar aqui na mesa de debates. 97102-1493. 97102-1493. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares, até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Quando for ao supermercado, quando for ali fazer compras, né? Você que tem o seu local de preferência. Então vai fazer compras de especiarias, vai comprar temperos, dá uma olhada lá na gôndola. Veja se a marca é Aroma das Ervas. Se for, pode levar, porque essa é a boa. E se não for, e se não tiver, melhor dizendo, Aroma das Ervas, reclame com o gerente. Fale com o dono do estabelecimento. Pergunte por que não tem Aroma das Ervas
no estabelecimento que você gosta de frequentar. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Aroma das ervas da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das ervas. Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, sempre agradecendo o carinho da audiência de todos. Fala, galera de hoje. Torcedor bugrino, para você, qual o jogo mais marcante do Bugre em toda a sua história? Eu tenho a impressão que seja 78, né? Se eu fosse bugrino, eu jamais tiraria da cabeça esse jogo, por todos os aspectos e resultado final, né? Torcedor Ponte Pretano, para você, qual o jogo mais marcante da Ponte em toda a história da Série B? Ah, tem a Série B aqui, né? Tem a Série B aqui. 78, o Guarani era Série A. Não, eu nem olhei a Série B, Tigrão. Na verdade, eu nem olhei a Série B aqui na pergunta. Aí eu preciso pensar um pouco mais, né? Em toda a história da Série B, qual foi? Eu tenho a impressão que no Guarani seja o ano que o Guarani subiu para a Série A, né? A última vez que o Guarani foi para a Série A. Tenho a impressão, né? 2009. Eu tenho a impressão que seja esse, não é? Que eu tô falando como torcedor bugrino. E torcedor Ponte Pretano, para você, qual é o jogo mais marcante da Ponte em toda a história da Série B? Esse também eu preciso pensar. Pergunta difícil, hein, Batista? Mas vocês capricharam, hein? Sexta-feira Santa, aquela coisa, né? Série B. Poxa vida, Batista, agora você me apertou, meu. Já eu respondo. Deixa eu pensar um pouco mais. 1728, ouvinte participando, ouvinte no ar, mensagem de áudio. 1973, Santos e Portuguesa. Qual o resultado do jogo? Fazer uma pergunta para o bate pesado. Joaquim da Vila João Jorge. Alô, bate pesado, o ouvinte citou você, que ele quer que você responda em CH. Qual é a pergunta, Batista? Põe de novo aí. 1973, Santos e Portuguesa. Qual o resultado do jogo? Fazer uma pergunta para o bate pesado. Joaquim da Vila João Jorge. Esse jogo aí não foi a confusão dos pênaltis? Sim. Que a arbitragem errou na contagem? Sim. Ele quer saber o resultado. O resultado é que eles fizeram uma confusão pra caramba e declararam os dois como campeões, né? Acho que é isso, não é isso, Batista? Responde aí pra ele. Foi 0-0. Mas ele quer que o CH responda, o Tigrão. Responde aí, Tigrão. Você tá com a minha autorização hoje. Tá dada a procuração. Tá claríssimo. Ele quer que o CH responda. Responda aí, CH. Não, ele já passou a bola. Nos 90 minutos foi 0-0 e depois o Armando Marques errou na contagem, não estava definido ainda. E a Portuguesa rapidinho foi pro vestiário quando percebeu que tinha um erro. Bastava o Santos fazer mais um gol e aí sim, matematicamente, o Santos seria o campeão. E o Armando Marques, antes da batida do Santos, ele encerrou o jogo, dando, né, o título para o Santos. Só que não estava consolidado o Santos. E aí o Oswaldo Teixeira Duarte, então presidente da Portuguesa, puxou todo mundo a pescoção para o vestiário, subiram no ônibus de chuteira, meia, caneleira, camisa, calção, e ele sumiu com os caras. Foi lá para Carapicuíba, se hospedou lá no hotel lá da Boca do Lixo. Falou, aqui ninguém vai pensar que a Portuguesa veio. Deixa passar
48 horas para não dar flagrante. E aí a Portuguesa não voltou para o campo, não. Nós não cometemos nenhum deslize. O juiz falou que acabou, a gente veio embora com medo de represália da torcida. Esse título foi dividido. E quando você pega quem foi o campeão paulista de 1973, aparecem dois. Santos e Portuguesa dividiram o título. E Mestre de Cá estava nesse jogo aí, com a camisa da Portuguesa. Quem que errou na contagem? Ele, Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Sabia que você não ia me decepcionar, Tigrão. Muito obrigado. Faltou o resultado dos pênaltis. Qual foi o resultado dos pênaltis, ô Tigrão? Falou, Tava falou, 3-1 para Portuguesa. 3-1 para o Santos. Errou. Não, faltava um para o Santos consolidar, né? E aí o Armando Marques encerrou. Dos pênaltis, eu realmente não tenho essa contagem, até porque ela não valeu, né? Eu não tenho, assim, a plena convicção. Mas nos 90, foi um jogo chato, feio pra caramba. O Medinho com medo do Medão assistiu o jogo e foi 0-0. Foi 2-0 nos pênaltis. 2-0 para Portuguesa. Não, para o Santos. 2-0 para o Santos. 2-0 para o Santos. Tanto é que quem foge, entre aspas, quem convenientemente deixa o campo antes que o Armando Marques visse a burrada que ele fez, é a Portuguesa. Falou, já tinham batido 4, né? Se fizesse mais um o Santos, a Portuguesa não poderia fazer mais. 2-0 para o Santos. A Portuguesa Santos, podia bater 3. Mas foi pro Santos. Poderia e bater aí... 3 e virar para... Claro que o Santos ia ter que errar todos. Então. Mas a Portuguesa poderia fazer 3-2. Não poderia. O 2-0 para o Santos, o Armando encerrou. E a Portuguesa seria... Bom, poderia, seria quase impossível. Quase impossível. Mas não tinham batido só 3 pênaltis. Já tinham batido 3 pênaltis. 3. E estava 2-0 para o Santos. Agora você dilmou, hein? Não. O Santos fez 2 e errou 1. Não tinham batido 3 pênaltis. Tinham batido 3 pênaltis. 3 pênaltis, cada um. E o Armando Marques, sentindo que tinha batido 3 a Portuguesa e 3 o Santos, e estava 2-0 para o Santos, ele falou, acabou. Mas não, tinha mais 2 para bater. Se o Santos erra os 2 e a Portuguesa faz os 2, ficaria 2-2 e iria para a série alternada. Só que era uma probabilidade mínima, né? Porque como é que o Santos ia errar 2 e a Portuguesa errar 2, os dois tendo 2 pênaltis para bater? E o Armando, quando bateram o terceiro e estava 2-0 para o Santos, ele falou, já era. E apontou o centro de campo e declarou o Santos campeão. A Portuguesa, sentindo que tinha um erro de interpretação, um erro de contagem, um erro aritmético, ela puxou o carro, foi embora. Subiu todo mundo no ônibus, de agasalho, os reservas, de uniforme, calção, camisa, calção, meia, etc., caneleira, chuteira, foi todo mundo embora. E aí, no outro dia, a federação pegou, fez a conta direitinho e falou, pô, o cara errou, e agora? O que nós vamos fazer? Vai voltar todo mundo lá para bater 2 pênaltis o Santos e 2 pênaltis a Portuguesa? Volta tudo, tem que dar bilhete. Ah, vamos simplificar essa bagaça aqui? Declara os 2 campeões. Então é o último título paulista da Portuguesa, 1973, dividido com o Santos. Aí lá na frente, em 96, a Portuguesa disputou um título brasileiro com o Grêmio, 96, foi vice-campeã. Mas paulista, o último é esse, dado, né, pela pichotada, pela falta de atenção, falta de concentração do Armando Marques, que adorava expulsar o Pelé. Nossa, ele ficava cheio de trejeitos. E o Pelé dava risada na cara dele e falava, senhor Edson, o senhor está expulso. Não atrapalhe a minha vida. Senhor Edson, vá para o vestiário, daqui a pouco eu desço. Era assim o Armando Marques. 30% de 30%. É isso aí. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais. Eu tinha batido 3 pênaltis, né? Tinha batido 3 pênaltis. Como está a manutenção do seu veículo? Disse, 3 pênaltis. Tinham batido 3.
Então, com 2-0... Já deu para entender, Tigrão. Não, é que o Batista tá falando 3, mas foi o que eu tá falei. Tá te provocando. Batendo Ô, Tigrão, outros... como está a manutenção do seu veículo, hein? Tá boa, hein? Ah, que ótimo. Então é o seguinte, olha, dica importante para os nossos ouvintes da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Aí você pega o número do WhatsApp e fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. O jogo mais marcante do Guarani na Série B foi o acesso em 1991 no Brinco de Ouro, em cobrança de pênaltis, contra o Curitiba. Renato Martins, bugrino da pele até o osso. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, aqui é o Tonico de Indaiatuba. Gostaria de saber uma interferência que está dando hoje na frequência da Rádio Band, se é aqui em Indaiatuba, se é no geral, se é o bairro meu aqui de Indaiatuba. Fica dando uma interferência, atrapalhando o som, né? A qualidade do som da rádio. Obrigado, Tonico de Indaiatuba. Ô, Tonico, um abraço, muito obrigado aí na linda Indaiatuba. Eu não tenho nenhum conhecimento de alguma interferência. Pode ser algum sinal aí de rádio pirata, né? Se isso estiver ocorrendo, nós vamos detectar através da engenharia da Band. Então a sua reclamação será encaminhada para a engenharia e aí vamos ver o que é que está acontecendo aí na sua região, tá bom? Muito obrigado por nos avisar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, amigos da Band. Essa é a 5ª vez que eu estou tentando mandar esse áudio. Respondendo à enquete do Guarani, o jogo que mais marcou foi o empate. Guarani e Anapolina no estádio Brinco de Ouro, placar de 1-1, que deu a nós o título da Taça de Prata daquele ano. Estávamos na arquibancada, eu, meu saudoso pai e a minha irmãzinha. Eu lembro que naquele ano a minha mãe comprava os tecidos verde e branco e costurava as bandeiras para a gente levar para o estádio. Meu pai colocava as bandeirolas na antena do carro e era muito bacana ir no estádio. A torcida ia para o estádio, tribulando as bandeiras na janela dos automóveis. É um tempo maravilhoso, uma nostalgia gostosa de lembrar. E é isso aí. Um abraço a todos aí, Alcimar do Jardim Nova Europa. Abraço, Alcimar. Oi, Batista, boa tarde. Para mim, o melhor jogo da Ponte foi contra o Corinthians, sendo verdadeira e jogando com raça. Clóvis Medina de Indaiatuba. Ô, Clóvis, não é na Série B de 2024. A pergunta é geral. De toda a participação da Ponte na Série B, em toda a história, em todos os campeonatos, qual foi o melhor jogo, a melhor partida? Não é a Série B de 2000. Aliás, esse Ponte Corinthians é Série A1 de 2024. É, Série A1 de 2024. A pergunta não é essa, né? A pergunta é Série B.
Série B. Qual foi a melhor participação da Série B? Participação da Ponte em toda a história da Série B, tá bom? Ou é no Campeonato Paulista de 2024. O jogo marcante foi em 1981, com um gol do meu primo Marcelo, na final contra o Anapolina. Jorge Mendonça foi o artilheiro do torneio. Abraço, Carlos e Pedro. Centro de Campinas. Como assim? Carlos e Pedro. Jogo marcante foi em 1981. Gol do meu primo Marcelo. E você, o Marcelo é primo do Carlos ou do Pedro? Deve ser do Carlos, então, né? Pelo menos é o primeiro nome que aparece aqui, Carlos e Pedro, do centro de Campinas. Abraço para você, muito obrigado. Ficou um pouco confuso, mas de qualquer maneira, a sua mensagem foi para o ar. Batista, para mim, o jogo mais marcante do Bugre foi em 2009, no Majestoso. 1-0, gol de Kaique. Eduardo Moraes, Padre Anchieta. Abraço para você, muito obrigado. Boa tarde, Edson Aparecido dos Santos, São Pedro de Viracopos. Tem esse bairro, São Pedro de Viracopos, é? Região do Ouro Verde. Para mim, a Série B mais marcante foi em 1997. Foi muito emocionante, pois a Ponte Preta estava há 11 anos na Série B. Bom trabalho para vocês. Edson Aparecido dos Santos, do São Pedro de Viracopos. Tem esse bairro, sim. É que é bem próximo da cabeceira da pista ali, viu, Batista? Quem vem de Ribeirão Preto, vamos dizer, sentido aí do norte do estado de São Paulo, quem está chegando do Nordeste, né? De Brasília, de avião, ele passa ali, o avião vem baixando, aí ele entra por aquela cabeceira antes de passar por cima da rodovia dos Bandeirantes. E esse bairro é naquela região ali, São Pedro de Viracopos. Aliás, é uma região lindíssima, de planície, muito, muito bacana, que dignifica, inclusive, a origem. A origem do nome de Campinas. A origem. Campinas, né? Campinas. Valinhos, por exemplo, é porque são pequenos vales, tem morros. Campinas é porque é uma planície, né? Campinas não tem bairros mais altos, mais baixos e tal. Castelo, por exemplo, é bastante alto. Mas, em média, Campinas, quando você chega numa viagem aérea em Campinas e tem uma panorâmica da cidade, é uma cidade muito plana, né? Com pouca topografia, assim, de aclive ou declive, né? E aquela região ali do aeroporto, já conversei com pilotos de voos internacionais, claro que pilotos brasileiros, que aterrissam e decolam em aeroportos praticamente de quase todo o mundo. E um deles me falou o seguinte: é um dos melhores campos de pouso do mundo. Não estou falando de estrutura de aeroporto, de qualidade de pista, que aliás é muito boa, é uma pista longa em Viracopos, mas é pela planície. O cara tem uma visão ampla, é diferente de você descer no Santos Dumont, que você desce entre a Ponte Rio-Niterói e o Morro da Urca. É diferente de você em Florianópolis, que se você errar 1 milímetro, você bate a bunda do avião dentro do mar. E do outro lado tem uma montanha. Em Guarulhos, né, que tem ali a Serra da Cantareira, onde bateram os meninos do Mamonas Assassinas e acabaram morrendo todos. Então, o aeroporto de Viracopos, a visão do piloto, falando do bairro aí, São Pedro de Viracopos, é ali naquela região um pouco para cá, né? Mais perto ali do Campo Grande, dos diques, né? Então, o que acontece? Essa visão que o piloto tem quando ele está chegando, ele não precisa nem usar, se o tempo estiver legal, nem usar instrumentos. Ele vem no visual, porque é um campo aberto, maravilhoso, né? Então, por isso o nome Campinas, né? Campos, Campinas.
Nada de montanha, nada de morro. Onde é que tem um morro aqui? Morro mais perto de Campinas é lá onde o CH faz as suas reflexões, lá onde ele faz os seus momentos de alta concentração para depois destilar toda a sua sabedoria no rádio, que é a Serra do Japi, mas tá lá em Jundiaí, né? Então o piloto, quando passa por cima da Serra do Japi, vindo do lado oposto, vindo de São Paulo para cá, da capital, né? Por exemplo, chegando do Rio de Janeiro, chega por ali. Aí ele não tem mais nada na frente. Ele vai indo, batendo um papo, né? Não pode fumar mais, senão fumaria um cigarinho. E escuta uma musiquinha aí na Educador FM, na Band FM, na Nativa, porque ele tem todas as rádios ali, né? Bate um papo, dá uma cochilada. E quando ele está chegando perto da pista, ele coloca o avião com tranquilidade, porque não tem nenhum obstáculo. É plano. Planície, é um campo, são Campinas. Tigrão também é cultura geográfica. Liguei o rádio e achei que estivesse em um canal sobre aeronáutica. KKKKK. Tigrão é meu ídolo. Grande abraço, Alexandre. É isso aí, Alexandre. Se pedirmos para o Tigrão fazer uma análise sobre uma caixa de fósforo, ele fala 40 minutos sem falar dos palitos. É. Senão eu levo mais 1 minuto e meio cada palito, vai a 2 horas. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que no Sicredi, o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Ele fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h48 em Campinas. E aí, o CH já pensou aí no jogo, no tema proposto hoje no Fala Galera, ou quer esperar um pouco mais, hein, CH? Não, vamos esperar um pouquinho mais. Daqui a pouco você pergunta, Batista. Perfeito. Daqui a pouco, então, o CH vai falar. Qual foi a melhor participação da Série B da Ponte Preta 2012? Contra o ABC do Rio Grande do Norte, em Bragança Paulista, em 2014. Jefferson Ponte Pretano, do Jardim Flamboyant, em Campinas. Boa tarde, Batista. Não. Essa do ABC é 2011. 2011. Não, mas eu li o que ele escreveu aqui. Ah, então, mas eu tô só dizendo que a Ponte subiu contra o ABC, ganhou de 4-1. Mas é 2011 isso daí, técnico Gilson Kleina. Então o ouvinte errou, não é 2014, sim 2011. Não, ele falou 2012, aí 14 tá correto. Que é aquele jogo que os caras queriam tombar seu carro lá em Bragança. Verdade. Que a Ponte ganhou do Bragantino lá, gol do Macacão e daquele outro menino que veio lá do Mojimirim, que era do São Paulo. 2-0 pra Ponte. 14, Guto Ferreira. 2011... ABC, Gilson Kleina. 12 apontava na Série A. Boa tarde, Batista. Para mim, o jogo mais marcante do Bugre na Série B foi em 2006, na Ilha do Retiro. Esporte 8, Guarani 1, Roberto Alves. Se puderem evitar provocação, eu agradeço encarecidamente. Hoje é sexta-feira santa. Tá certo, né, que o povo preferiu um ladrão Barrabás do que um Messias, que era o Cristo. Mas se puderem evitar as provocações, a gente ganha tempo, né? Porque toda ação provoca uma reação
e aí vira uma confusão. Então, vamos responder aqui, mas sem provocações, tá bom? Abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, Batista, para você, CH e Tigrão. Batista pergunta aí para o CH o que ele acha do zagueiro Luan de Freitas. 23 carioca, que joga no Paysandu. Seria uma boa para o Guarani ou não? Acácio de Hortolândia, Bugrino, um abraço e feliz Páscoa para vocês aí. Muito obrigado para você também, feliz Páscoa abençoada para você e para a sua família. Bom, o jogador é esse aqui citado, o ouvinte citou você, CH. Luan de Freitas. Conhece Luan de Freitas? Assim de bate-pronto não, Batista, não me lembro do jogador. Então, se você puder, já que o ouvinte pediu a sua opinião, dá aquela pesquisada básica para depois responder aqui para o nosso ouvinte. Luan de Freitas, zagueiro do Paysandu. Jogo histórico, Ponte 1, Náutico 1. Estive lá no Majestoso quando a Macaca subiu para a Série A. Abraço, muito obrigado. Qual é o nominho? Emerson. Um abraço, Emerson. Muito obrigado pela sua participação. 17h52, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. O
O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas incríveis da Dicompel e Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco 4,99. Cabo flexível perfil diversas cores 2,5 mm rolo 100 metros 149,90. Aproveite as ofertas até 30 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Vem! Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que nesta quinta-feira, pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, gol marcado por Hendrick, jogo que você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, e com esse resultado, o Palmeiras garantiu vaga na decisão da competição. Pega o Santos em 2 jogos, o primeiro domingo, 18 horas na Vila Belmiro, e o jogo da volta no dia 7 no Allianz Parque, também às 18 horas. Eu destaco agora a semifinal do Campeonato Paulista, os jogos que serão realizados no sábado e também no domingo, valendo vaga na Série A1 do Paulistão de 2025. Serão 2 jogos. Amanhã, 15 horas e 10 minutos em Bauru, tem Noroeste Portuguesa Santista, e no domingo, 11h10 na Rua Javari, tem Juventus Velo Clube. Os jogos da volta acontecerão no dia 6, sábado, às 15h10, em Rio Claro, Velo Clube Juventus, valendo acesso, e no domingo, dia 7, 11h10, Portuguesa Santista e Noroeste. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Família Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087. @Família Diane. Família Diane. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h58, Esporte em Debate, hoje até às 7h30 da noite. Mande pra cá suas mensagens. Tema do dia: qual o jogo mais marcante do seu time? Guarani, Ponte, Ponte e Guarani na Série B. Em toda a história de participações dos times de Campinas na Série B. 971021493 é o WhatsApp para você mandar a sua participação e ela vai pro ar, né? A única maneira que tem de você saber se vai pro ar ou não a sua participação é mandando para cá. Então mande 971021493. Mensagem de texto, texto curto, mensagem de áudio, um áudio curto também. Aliás, você pode mandar também um vídeo, tá? Você pode mandar texto ou áudio, ou se preferir, você pode mandar também um vídeo. Aí mostra aí o local aonde você está e o vídeo vai pro ar. 17h59, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, aqui é o Robson de Valinho, você tá muito ranzinza. Meu Deus do céu, para de ser ranzinza. Tá ficando velho e ranzinza. E com certeza o melhor jogo da Ponte Preta na Série B foi contra o Náutico 97, que subimos, e de lá ficamos até 2007 na Série A do Brasileirão. Abraço e para de ser ranzinza. Que coisa, hein? Eu, ranzinza? Eu sou o cara que mais levo a coisa numa boa. Se eu fosse ser ranzinza pra valer, vocês não iam me aguentar, hein? Eu levo o negócio aqui no Manais. Tá vendo aí, Batista? Tá ranzinza, hein?
O cara acha que eu tô ranzinza. Vê se Tá tem ranzinza. cabimento. Eu sou ranzinza. Pergunta pro Tigrão o que ele acha. Pergunta a opinião do Tigrão. Ranzinza. Ranzincíssima. Ouvinte no ar. Texto. Então vamos. Boa noite, Carlos Batista. Acredito que Dudu Vieira, Lucas Bochecha, Everton Brito e Matheus Regis vão ser os titulares da Ponte. Feliz Páscoa a todos da Band. Guilherme Vicente, Vila Padre Manuel da Nóbrega. Ô, Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. O ouvinte perguntou do Luan Freitas aqui, eu fiz uma pesquisa. Perguntar pro Google. Que ótimo. E é o seguinte, eu continuo não lembrando o jogador, mas ele tem uma carreira aqui muito extensa no Fluminense. Inclusive, nesse ano jogou 4 partidas no Carioca, né? Ele foi pro Paysandu, Batista. Acho que é por isso que o ouvinte está perguntando. Ele é bem novinho, viu? Ele tem 1,84 m, é destro, não é? Tem 23 anos e foi apresentado lá no Paysandu. Sabe outro jogador que foi pro Paysandu? Aquele gringo que estava oferecendo aqui pro Guarani, uruguaio. Aqui é o nome dele, Batista? Um Beck espadaúdo. O Tigrão falou que ele é espadaúdo, nem sei se é espadaúdo. Mas o Beck jogou na Portuguesa. Ele foi lá pro Paysandu. CH comeu bacalhau hoje, CH? Ah, Tigrão, tava bom, hein? Tava bom. Esse bacalhau é aquele que você trouxe lá do Mercadão Municipal de São Paulo? Imagina, nada disso. Ele é dessalgado no álcool, né? São 18h02 em Campinas. O zagueiro que o CH está falando é o zagueiro que nós demos aqui em manchete no programa de hoje, Jefferson Quintana, que estava na Portuguesa, foi oferecido para o Guarani. O Guarani declinou da possibilidade de contratá-lo. Ele que é muito alto, tem 1,92 m e foi anunciado pelo Paysandu. Esse é o zagueiro, então, Jefferson Quintana, que estava na Portuguesa. Manda um abraço para o Tigrão. Robson Garcia. Robson Garcia. Tá pedindo para mandar um abraço para o Tigrão. Tá bom, então tá aí mandado o abraço para o Tigrão. Obrigado, Robson Garcia, pela sua generosidade. Um grande abraço para você também. Hoje é um dia de reflexão, a gente brinca aqui, mas com muito respeito, né? Hoje é uma das datas mais importantes, se não a mais importante do cristianismo, né? Não é simbologia, é uma história contada há mais de 2.000 anos atrás, e realmente a gente fica muito emocionado quando começa a ler, a tomar conhecimento, a ouvir áudios, enfim, a tentar entender melhor tudo aquilo que aconteceu, né? Na entrega, na traição, na história, no exemplo, na crucificação e depois na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito bom a gente estar aqui trabalhando, mas com respeito. Tem a história do Boi Falou, né, em Barão Geraldo, de que o Barão Geraldo de Resende, num dia como hoje, estava mandando lá o pessoal que trabalhava na fazenda para o trabalho, tem que pegar aí os bois, carro de boi, né? Carro de boi. Bota aí o arreio, bota aí a canga, e tem que trabalhar, tem que puxar as coisas, enfim, fazer o trabalho na lavoura. E aí, quando a pessoa, o funcionário, o colono da fazenda foi lá pegar o boi, e o barão olhando, ver se ia dar tudo certo, o boi falou assim: hoje não é dia de trabalhar, hein? Por isso que Barão Geraldo é considerada a terra do Boi Falou, né? Ali o distrito maravilhoso de Barão Geraldo, e hoje teve uma festa muito grande lá, que é a festa do Boi Falou. Festa de amigos, onde as pessoas comemoram com respeito a data simbólica de hoje, simbólica pela data. Ninguém sabe se foi numa sexta-feira, o calendário era outro, né? Mas dentro
do calendário do cristianismo, especialmente da Igreja Católica, depois, esses 40 dias depois do Carnaval, 40 e poucos dias, tem a Quaresma, depois a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, que foi o dia seguinte à crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Judas Iscariotes suicidou-se enforcado, arrependido, por 30 moedas de prata, ele trocou a confiança de Jesus Cristo e o entregou, né, aos mestres da lei, e aí Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Judas, no sábado de Aleluia, por isso que o Judas é malhado no sábado, suicidou-se, enforcado, e no domingo, 2 apóstolos e mais uma mulher, seguidora de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Maria Madalena é a primeira a chegar, e aí eles chegam, Pedro chega correndo e vê que, na época, o cadáver era enrolado num manto de linho, era uma tradição, né? E quando eles olharam no túmulo de Jesus, que abriram o túmulo, o manto, o corpo não estava lá, e o manto de linho estava dobrado caprichosamente. Então eles falaram, puxa, quem se levantou daqui ainda teve o capricho de dobrar e de deixar organizado o linho, o manto de linho. Então era uma indicação de que não havia ocorrido furto do cadáver, né? Ninguém tinha adulterado o túmulo, e sim, voluntariamente, o corpo que ali estava morto havia se levantado e vivido. Então é uma história muito emocionante, verdadeira, e nesse dia de muita reflexão é muito gostoso a gente ouvir, né, como o Robson mandou agora, mandar um abraço para um irmão, somos todos irmãos em Cristo. Não me lembro assim de bate-pronto de ter conhecido pessoalmente o Robson, talvez eu já o conheça, mas não me lembro, são muitas pessoas que nos abordam, e eu devolvo com essa mensagem aqui, com um pedacinho da história, o mesmo abraço fraternal para você, desejando uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família. E o Diogo Zap Bugrino Capivari também tem tradição de ser a terra que o boi falou. Só que maravilha. Que em respeito à data celebrada hoje, não convém dizer que o boi falou. Está dizendo aqui o Diogo Zap. Abraço para você, Diogo. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço para todos em Capivari. Então, eu não sabia que Capivari também tem essa tradição. Mais uma coisa que eu fico sabendo hoje, através dos mais uma informação cultural, religiosa, que a gente aprende aqui com os nossos ouvintes. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial, automação industrial, diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você e a sua empresa o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse o site sudeletro.com.br. E a Sudeletro está com uma promoção em ventiladores. Você vai adquirir ventiladores na Sudeletro
por R$ 288. Ventiladores de parede bivolt 60 centímetros, só R$ 288. Promoção até quando durar o estoque. Então não perca tempo, hein? Aí para o seu barracão ou até mesmo para a sua residência, aproveite a promoção. Só R$ 288 num ventilador de parede na Sudeletro. Informações do Guarani, Vladimir Catarino chegando no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que deverá anunciar nos próximos dias a contratação do Luan Dias, né? Jogador que teve destaque com a camisa do Água Santa. Aliás, já vem sendo cortejado já há alguns dias pelo Guarani e agora esse anúncio está muito perto de ser feito. Luan Dias que tinha propostas, inclusive, de outras equipes, entre elas o Goiás, que também queria o futebol do jogador, mas pesou o fato de ele chegar para ser titular, né? A tendência é que ele seja titular no meio-campo bugrino na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que isso pesa na decisão do jogador em acertar com o clube. O meio-campo do Guarani vai ficar bastante povoado, né? Com jogadores de qualidade também brigando para ser titular. Além do próprio Luan Dias, o Regis, o Chay, o Bruno Oliveira e também o Gustavo França serão as opções do técnico Claudinei Oliveira para esse setor. Com o acerto com o Luan Dias, fica agora o aguardo para o Caio Dantas. Esse é um jogador que também vem sendo bastante assediado pelo Guarani. Já foi feita, inclusive, uma proposta pelo jogador, mas ainda não houve um acerto, né? O martelo ainda não foi batido para a chegada do Caio Dantas, jogador mais referência, né? Uma posição seria onde o Derek esteve até o Campeonato Paulista. Derek que foi negociado com o Atlético Goianiense. Outra posição onde o Guarani busca uma contratação, Batista, é na lateral esquerda. Até porque, após a saída do Mike para o Grêmio, apenas o Helder e o garoto Vitinho ficaram para esta posição. Então o Guarani também está no mercado em busca de um lateral esquerdo. Dois nomes cotados são o de João Gabriel, do Guarani de Bagé, e também do DG, que é do Barra de Santa Catarina. São jogadores que estão no radar do Guarani para esta posição. O Jefferson Quintana, zagueiro uruguaio que estava na Portuguesa, estava sendo sondado, na verdade foi oferecido ao Bugre, mas não vem mais. Foi anunciado oficialmente como reforço do Paysandu que vai ser rival do Guarani na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram as informações do Bugre, Batista, aqui no Esporte em Debate. Alô, amantes de churrasco! Vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram em Campinas. A Mites Beef Casa de Carnes possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento um sucesso, a Mites Beef também oferece esse serviço para você. Com os especialistas da Mites Beef na grelha, o seu churrasco será inesquecível. Fale diretamente com o Denilson Alves. Denilson Alves é o proprietário da casa e você pode pedir a ele dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco, ou mesmo preparar aquela sua receita para o dia a dia. E ao seguir a Mites Beef no Instagram, você ganha um desconto especial na sua próxima compra. Então entra lá, aproveite a promoção. É só seguir o @Mites Beef Casa de Carnes. Aproveite esta oportunidade. Para mais informações, ligue 19, que é o código de área, e o número 3294 7003. 3294 7003. Visite a Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, em Campinas. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. O Robson Garcia já me mandou uma mensagem aqui, muito emocionado,
com a história que eu associei aqui ao abraço que ele me mandou. E realmente é muita gente. Eu, no momento assim de bate pronto, não consegui associar o nome à pessoa, mas eu conheço há muitos anos o Robson, um cara brilhante, espetacular. Trabalhou com meu filho Leandro em início de carreira de ambos, lá na Motorola, na área técnica, né? Robson é engenheiro de muita competência e filho do meu grande amigo Garcia, que aliás reside em Valinhos também. Então, quero até me desculpar aqui, mas é que é muita gente que nos aborda, são muitas pessoas que, graças a Deus, nos ouvem, que nos mandam mensagens, né? Mas o Robson é um menino espetacular, né? Chefe de família, bem casado, filho e muito bem sucedido profissionalmente. Um abraço, Robson. No momento de bate-pronto que o Batista colocou, eu não associei, poderia até ser um homônimo, mas realmente naquele momento eu não consegui associar o nome à pessoa e agora está registradíssimo aqui, principalmente depois da mensagem que você compartilhou comigo aí. Já inclusive salvei o seu contato aqui. Um abraço. O CH, falando aqui do Guarani, eu tenho uma informação de que o Claudinei Oliveira está muito satisfeito com os treinamentos. O Guarani não fez nenhum jogo treino ainda. Nem sei se vai fazer. Acho que sim. Mas nos treinamentos ele tem rasgado elogios ao Chay, dizendo que o Chay está indo muito bem. E também no Bruno Oliveira, é um outro jogador bastante elogiado. Então, se o time está treinando bem, né, ainda está faltando chegar peças. Caio Dantas, por exemplo, não chegou ainda. Luan Dias, já está tudo certo que vem para o Guarani. São 2 peças. Mas até o presente momento, a informação que eu tenho é que o técnico está muito satisfeito com aquilo que está vendo aí nos treinamentos, viu, CH? Isso é uma boa notícia, né? Boa notícia. Tem treinador que quanto mais treina o time, piora o rendimento de todos, né? Mas se ele está satisfeito, a gente cria uma expectativa, não é? Principalmente essa notícia que você está dando aí do Chay. Todos nós, desde o começo, todo mundo sabe, não precisa eu falar do comentário que nós fizemos aqui entre a equipe, que ele sabe jogar muito futebol, ele é um jogador diferente. Ninguém joga a bola que ele jogou no Botafogo se fosse perna de pau, ele sabe jogar futebol. Mas infelizmente ele chegou no Guarani e não conseguiu desenvolver o seu trabalho, por N razões. Agora, ele inteirão, olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Ele inteirão, não sei se ele joga, pode até jogar junto, mas se tiver que disputar posição Chay, Regis e Luan Dias, eu sou mais o Chay. Na técnica. Agora, eu não sei se ele suporta, se ele está bem... Não sei. Tudo isso aí é suposição. Eu, como não gosto de ficar conjecturando, porque eu não estou vendo aquilo que eu estou falando. Então, esse chute é muito complicado. Treinar bem não significa muita coisa, tá? Tem que jogar bem. Jogar bem. O time tem que estar estruturado, vencer as partidas no jogo. Mas... é melhor treinar bem, evidentemente. Você está mais próximo do resultado positivo, não é? Teoricamente. Agora também tem outro lado que tem, né, a composição dos leões de treino. Esse centroavante aí do Guarani, que todo mundo contestou, é um verdadeiro leão de treino. Chegar na hora do vamos ver, todo mundo contesta. Pablo Tomás. Então, esse treino aqui é uma barbaridade. Chega a hora do jogo, todo mundo sabe o que ele produz. Então, mas que bom, a gente pontua, fala, mas o desejo da gente, a torcida principalmente, é que as coisas se encaixem e o Guarani melhore o desempenho. Mas como o meu compromisso, eu acho que de todos aqui, é com o ouvinte, eu não tenho compromisso com o Guarani, não tenho compromisso com a Ponte, eu tenho compromisso com o nosso ouvinte e com a verdade. Sinceridade e tentar ser o mais correto possível aqui. Eu não posso dizer aquilo que eu não tenho como conceito. Não posso. Eu tenho que seguir uma linha. Dentro da minha verdade, eu tenho que seguir uma linha. E a linha é a seguinte: o Guarani tem um grupo de jogadores envelhecidos, jogadores que
mostraram a falta de capacidade no Campeonato Paulista, e o Guarani está tentando reforçar esse time. E o treinador também é um treinador que eu tenho as minhas reservas com ele. É isso que eu penso do Guarani hoje. Pode melhorar? Vou dizer de novo, é a minha principal torcida, para que na prática as coisas aconteçam. Mas esse tipo de informação, Batista, é positivo, acredito na sua informação, mas não muda nada meu conceito. Eu quero ver o time dentro do campo, na primeira partida do Campeonato Brasileiro, para ver se realmente esses leões de treino viram leões de jogos. Tigrão, li aqui em manchete, né, que um dos motivos pelos quais Guarani seduziu Luan Dias é sinalizando com possibilidade de titularidade. Não é perigoso um negócio desse tipo, porque às vezes coloca, acredito eu que não vai colocar em cláusula. Mas, né, eu ainda sou da época que a conversa tinha muito peso, né? Eu sou de uma época onde o que é conversado vale mais do que aquilo que é assinado. Então, se o Guarani sinalizou com possibilidade de que ele vai jogar como titular da Série B e o cara, sei lá, por algum motivo não vai bem, como é que fica uma situação como essa? Porque com a chegada do Luan Dias são 4 meias, né? E o Guarani tem aí, tem o Regis, que já estava por aí, Chay, que também já estava por aí. Quem mais? Tem também Gustavo França, que também é meia, que já estava por aí. E está chegando o Luan Dias. Como é que pode prometer titularidade, hein, Tigrão? Precisaríamos confirmar essa história, eu não gosto disso. Lógico que na argumentação, na hora de contratar, queremos você lá, você vai nos ajudar, você tem bola para ser titular, isso aí é válido. Isso aí é negociação, né? O que eu não gosto, e eu sei que existe, e eu também não vou dizer nem onde, nem com quem, porque eu não sou tatu, entendeu? Mas existe cláusula de minutagem, que o empresário exige, tá bom, vai para lá, mas quanto que dá o campeonato? Dá X minutos, né? Você pega 38, multiplica por 90 e dá X minutos. Olha, ele precisa estar em campo pelo menos 40% da minutagem total. E nós vamos marcar isso, senão vai ter multa. Isso eu não gosto. Espero que não tenha ocorrido essa conversa e nem nenhuma cláusula contratual. Bola para ser titular ele tem. Mas você acabou de dizer aí que o Claudinei vem elogiando alguns jogadores, entre eles o Chay. Será que dá para jogar todo mundo? Chay, Regis, Luan Dias, como é que vai ser? O Chay em forma é titular, hein? O Chay, se estiver afim, focado e bem condicionado fisicamente, é titular. Então, espero que não tenha acontecido isso, não, a não ser que seja, assim, uma conversa informal, mas no sentido de dizer para o jogador, vamos lá com a gente, você vai jogar, você vai ajudar a gente a chegar, você deve ser titular absoluto pela bola que você tem. Aí é um convencimento. Se fica só na conversa, já é perigoso. Agora, não pode virar a cláusula que daí aí é problema. Aí você engessa o treinador e aí você tira a autonomia do treinador. Porque, mas vamos ter que pagar uma multa aqui pro empresário dele e para ele. Então você tem que botar para jogar. Pô, mas não tô gostando, tá treinando mal, tá gordo, tá sem noção de tempo de bola. Tem que botar, cara, tem multa. Aí pronto, aí já começa a ter interferência externa. E a gente vê isso a toda hora aí, tá? A gente vê isso a toda hora aí. Pouquíssimas equipes e pouquíssimos treinadores têm autonomia de 100% para chegar. Quem escala sou eu e eu não leio o contrato. Mas tem cláusula sim, e eu acho isso uma imoralidade. Como eu falei do dia aqui da Sexta-feira Santa, não é um programa religioso, e poderia ser, não tem problema nenhum, mas eu falei aqui das 3 primeiras pessoas que chegaram e encontraram o sepulcro de Cristo vazio, foram Maria Madalena, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E depois Cristo se apresenta para todos eles de corpo e alma e espírito, corpo ressuscitado, ferido. E quem é que quer colocar e vai e coloca as mãos para sentir as feridas na lateral do corpo de Jesus, transfixada por uma lança,
e especialmente nas 2 mãos e nos 2 pés, que foram pregados na cruz. São Tomé, discípulo também. Por isso que a gente ouve hoje, eu sou igual ao São Tomé, eu só acredito vendo. E São Tomé viu, e mesmo vendo, ainda dentro da sua característica, do seu estilo cético para tudo, sempre questionava, só acreditava no que os olhos viam, mesmo vendo, ele quis tocar nos ferimentos para ver se eles eram reais e se aquilo realmente era um corpo humano ou se era um espírito aparecendo. Ele foi tocar nos ferimentos, né, que Cristo havia sofrido covardemente no momento, e antes do momento e depois no momento da crucificação. Só para ilustrar, e só saindo um pouquinho da pauta aqui, porque é sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Batistão. E se você é um verdadeiro fazedor e apaixonado por máquinas e ferramentas, a Loja do Mecânico é o seu destino. Com ampla variedade de produtos de qualidade e os melhores itens do mercado, lá na Loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores, com preços que cabem no seu bolso. Conjunto de espátulas plásticas da Raven, R$ 79,90. Ventosa dupla, 80 quilos, da marca Liti, R$ 24,90. Ofertas válidas até 30 de março. Visite a Loja do Mecânico e aproveite muitas outras ofertas e entre para o time de fazedores. Em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Acesse para saber mais. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. 18h28, hoje até 7h30, ouvinte no ar. Fala, meu amigo Batista, tudo bem? CB, eu concordo com o Tigrão aí, o mais emocionante foi aquele Guarani Curitiba, mas faz tanto tempo, eu acho que boa parte da torcida atual do Guarani vai lembrar mais desse momento aqui, Batistão. Sou fã desse narrador aí, ó. Aqui placar de 0-0, comecinho do jogo, o time da Ponte saiu jogando errado, o Andrezinho tocando para Kaique, lá vem o time do Guarani, Kaique dominou, ajeitou, pé direito, dispara, gol! Tocou pela intermediária, Kaique ajeitou, levou, arrumou pro pé direito e bateu de longa distância. A bola ganhou asas e foi direto pro fundo do gol de Gilson, goleiro da Ponte Preta. O gol nasce de muitas formas e de todas elas a mais genial é aquela em que o jogador se transforma na expressão mais significativa da arte. Fé e convicção. Kaique faz um golaço no derby e eterniza a sua participação no Clássico Campineiro. Kaique, 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 camisa 11. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo no majestoso. Guarani 1, Marcos Ortiz participando com a gente, né? Colocando o gol, o jogo para ele o mais marcante da vida dele.
Ô Ortiz, depois dá uma informação se esse gol está no seu site. O Ortiz é o responsável pelo site Planeta Guarani. Como ele mandou um áudio com o gol, manda aí uma informação, né? Se o gol está disponível lá no site Planeta Guarani. Se estiver disponível, claro, é evidente que o Bugrino gostaria de recordar esse gol marcado em derby. 18h30, ouvinte no ar. Tigrão, beleza, pessoal, Batista? Tigrão, só para complementar aí sua pregação, muito boa. A dobra do linho na cultura judaica significa que eu jamais voltarei nesse lugar, entendeu? Então, Cristo fez porque ele falou, eu venci a morte, nunca mais voltar aqui. Quem crê em mim não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Alô, meu amigo, é Norton aqui do centro. Um abração para vocês. Norton do centro. Abraço, muito obrigado aí pela sua participação. O ouvinte continua mandando mensagem. É 971021493, o nosso WhatsApp. Mandando mensagem aqui o Ortiz, né? E ele está dizendo que é só buscar gol de Kaique. Derby 20/6/2009. Narração de Carlos Batista, Planeta Guarani. É só colocar esses dados, já consegue estar no canal dele no YouTube. Só colocar no YouTube, colocar estas informações, já vai pro gol para você curtir, tá bom? Valeu, Ortiz, muito obrigado. 18h32, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Funilaria e pintura é na Loja do Mecânico, com preços que cabem no seu bolso. Confira: conjunto de espátulas plásticas Raven, R$ 79,90. Ventosa dupla, 80 kg, Lite, R$ 24,90. Válidas até 30 de março. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone WhatsApp 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br.
Comunicado importante. Nesta sexta-feira, as lojas do Grupo Germânica estão fechadas. Mas não se preocupe. Voltamos com tudo no sábado para que você possa aproveitar as ofertas incríveis de fechamento de mês. Mais de 30 lojas reunidas para você conquistar o 0 km dos sonhos. O maior e mais variado estoque de seminovos com preços abaixo da concorrência. E condições exclusivas para CNPJ, produtor rural e PCD. Aproveite porque é só neste sábado. Encontre a loja mais perto de você. Paz no trânsito começa por você. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional. Muito crocantes. Encontre produto Seara no Iga Atacado. A magia da Páscoa também está no Iga Atacado. Variedade, economia, facilidade. Até 3 vezes sem juros no cartão Tricard do Iga Atacado. Mínimo de R$300 em compras até 1º de abril. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h36 em Campinas. Mande pra cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Hoje até às 7h30. Frangos crocantes Seara. A linha mais completa de frangos crocantes feitos 100% frango. E muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Filé de frango à milanesa. Coxinha da asa. Isca de frango levemente apimentada e tradicional. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. E a magia da Páscoa também está no Iga Atacado. Mais variedade, mais economia, mais facilidade. E você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão Tricard Mais do Iga Atacado. Mínimo de R$300, tá bom? Mínimo de R$300 em compras. E a promoção vai até dia 1º de abril. Faça o seu cartão Tricard Mais no Iga Atacado e aproveite. Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, bem ali na divisa com a Americana, e também Mega Loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 18h38. Informações da Ponte Preta. Repórter Bandeirantes, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca está finalizando, né, Batista, sua primeira semana de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O elenco ganhou folga depois da disputa do Campeonato Paulista, eliminação para o Palmeiras nas quartas de final, e agora pensa na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos recapitular os reforços que foram anunciados já pela Ponte Preta para a disputa da Série B, Batista. O zagueiro Joilson chegou vindo do Água Santa, 32 anos. Também foi contratado o atacante Everton Brito, fez um bom campeonato paulista pela Inter de Limeira, tem 29 anos. Também da Inter de Limeira veio o volante Lucas Bochecha, 23 anos, e também o Dudu Vieira, que foi anunciado volante, 30 anos, que disputou o último campeonato paulista pelo Santo André, sendo rebaixado à Série A2 do Campeonato Paulista. Além desses jogadores, a Ponte Preta também já acertou a contratação por empréstimo do Matheus Regis, jogador que veio da equipe do São Bernardo e está perto de contratar, ou pelo menos está observando, o atacante Carlão, do Noroeste. Aliás, o Carlão já é um desejo antigo da Ponte Preta, né? Mais uma vez o Carlão está fazendo um excelente campeonato paulista
pelo Noroeste, está brigando pelo acesso e vai ter uma conversa com a Ponte Preta assim que terminar a participação da equipe do Noroeste na Série 2 do Campeonato Paulista. Seria um reforço importante porque o sistema ofensivo da Ponte hoje tem o Gé, o Gabriel Novaes e o Vinícius para essa mesma posição, por isso essa possibilidade, esse interesse da equipe da Ponte Preta na contratação do atacante Carlão. Ponte Preta que tem mais alguns reforços apalavrados, nomes que somente vão ser divulgados oficialmente após a assinatura do contrato, mas serão para atender um pedido do técnico João Brigatti. A expectativa é de que pelo menos 10 reforços sejam contratados pela Macaca para a Série B do Campeonato Brasileiro. Batistão. E a Ponte que teria manifestado interesse no Carlão. Disputou aí a Série A2. Quer dizer, disputou não, está disputando, né? Porque ainda tem, para subir ainda tem 2 jogos. E depois, no caso, se classificando, os 2 que saírem desses confrontos de semifinal já estarão na Série A1 ano que vem. E aí depois, se o Noroeste passar, ainda terá mais 2 jogos para definição do título, mas aí já subiu, né? Então o Carlão está disputando a Série A2. Jogador que está desde o ano passado lá no Noroeste, 31 anos. Ele soma 16 partidas e 11 gols marcados pelo Noroeste. É um desempenho que chamou a atenção. Até esse jogador aqui já foi pretendido pela Ponte na época em que o Hélio dos Anjos estava na Ponte. A Ponte jogou, o Carlão jogou contra a Ponte, mas na época não foi possível, não deu negócio, a coisa não funcionou. E aí, CH, Carlão, o que você acha? Se a coisa evoluir, é um bom reforço para a Macaca? Eu conheço bem o jogador. Como característica, eu até usei hoje nos Donos da Bola o comparativo, guardado as devidas proporções, com o futebol do Bruno Mendes. Ele é um centroavante, um cara de área, mas com bastante movimentação. Ele já tem 31 anos, ele foi formado em Jundiaí, no Paulista, no Sub-15 lá. Ele ficou um tempão, acho que foi 2007 até... Bom, eu não me lembro exatamente quando ele saiu. Ele saiu ainda Sub-20. Sei que ele jogou no Grêmio também, categoria de base. Aí ele ficou rondando aí o futebol do Brasil, né? Foi para um lado, foi para o outro, mas sempre com equipes mais não com campeonatos significativos. Ele teve uma passagem interessante, eu não sei se foi 18 ou 17, no São Caetano, que ele jogou o ano todo, eu acho que foi 2018, não é? É um jogador que, pelo custo-benefício, um jogador que eu conheço e gosto. E por que eu acho interessante? Eu vou defender minha tese. Ele jogou mais de 30 partidas pelo Noroeste no ano passado, entre Copa Paulista e Campeonato da A2. Fez 10 gols, se eu não estou enganado. E esse ano também está jogando quase todas ou todas e também está fazendo gols. Então, você trazendo o recorte do ano passado para cá, o cara tá atuando, machucando pouco e fazendo gols. 47 jogos, somando o ano passado e esse ano, 47 jogos, 21 gols marcados. Eu acho que são números que chamam a atenção. Portanto, eu não gosto de fazer isso, eu não sei qual que é o orçamento da Ponte, o que ela busca de característica, eu não tenho o fora de campo, o extra-campo, o profissionalismo do Carlão há muito tempo, mas sempre foi um jogador que andou na linha. Cara profissional, pelo menos a informação que eu tenho. Ele sabe jogar futebol. Portanto, se a Ponte conseguir trazer o atleta, eu tenho a impressão que pode funcionar. Na teoria, pode funcionar. E aí, Tigrão, a Ponte tem se dado bem, né, nos últimos tempos com esse tipo de contratação. O próprio Gé veio da 4ª divisão e, por enquanto, não luziu assim a questão da negociação, mas o Gé já é uma realidade. O artilheiro da Ponte na Série A1 do Campeonato Paulista, com 4 gols marcados. E a qualquer momento, né, ele tem mercado
pode também, além de tecnicamente ter rendido até aqui, ele pode render financeiramente. Então, estou citando um caso, né? Mas tem vários outros aí onde a Ponte se deu bem. O que você acha do Carlão? Eu acho que o Carlão é um jogador interessante, Batista. Um atacante interessante, os números dele são excepcionais. Ah, mas é em Série A2, né? Porque você está pegando um recorte aí de 23 e 24, Série A2 e Copa Paulista, mas não importa. O Gé estava na 4ª divisão. 4ª, né? Série B, que tem a 1, a 2 e a 3, agora mudou. Agora é a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Na época que o Gé estava no Itapirense, era a 1, a 2, a 3 e B. B era a 4ª. E o Gé estava na 4ª divisão. Eu tenho comigo essa maneira de ver o futebol, de que se o cara é bom de bola, ele joga bem numa divisão inferior, se ele faz gols numa divisão inferior e ele vai para uma divisão maior, ele vai ter melhores marcadores, ele vai encontrar defesas mais eficientes, mas ele vai jogar em time melhor também. Ele vai ter mais assistências, ele vai ter mais recursos, mais parceiros de qualidade. Então eu acho que se faz gol na 4ª, vai fazer na 1ª, na 2ª, né? Então eu acho um jogador interessante por 2 aspectos. Primeiro, experiente, já vi jogar. Aliás, várias vezes. Um cara forte, é um cara que não é... Ele é grande, é um cara com presença de área, mas não é pivôzão, não é centroavante poste, fica lá plantado, né? Não é centroavante pistoleiro que mata para os outros. Não. É um cara que se movimenta, que sai para uma beirada, para outra, e tem boa presença de área. E os números dele, quer dizer, primeiro aspecto, sabe jogar. Segundo, faz gols. Terceiro, o cara não se machuca e não fica suspenso, né? O cara tem um ótimo custo-benefício. Você vê que você falou, acho que 47 jogos entre 23 e 24, levando em consideração que nós estamos em março ainda. Então é muito jogo. O cara praticamente jogou todas. Todas. Até agora, na Série A2, o Noroeste jogou 13 vezes, ele jogou 13 jogos. Então, um jogador interessante, que a Ponte já tentou. Esse cara jogou contra a Ponte, o Hélio observou bem. Claro que devia ter outras informações, não só aquelas da observação que ele fez no confronto contra o Noroeste, mas a Ponte não conseguiu trazer. Eu acho que se trouxer é interessante, sim. Não é nenhum craque, né? Não é nenhum Washington, não é nenhum jogador extremamente técnico que vai desequilibrar, centroavante aí. Não, jogador já de 31 anos, mas que vai ajudar. Porque numa Série B, com a dificuldade dela, você tem que ter opções. E você tem que ter jogador rodado, jogador experiente, jogador já calejado, jogador que já disputou várias competições diferentes umas das outras. Eu acho interessante, se a Ponte trouxer, não sei se vem para... Se o Gé continuar, ele não vem para ser titular. Não acredito que tome a posição do Gé. Só que o Gé também é muito irregular, né? Você vê que o Gé voltou da cirurgia de hérnia de disco, não estava jogando nada, e é algo compreensível. Bom, a cirurgia é delicada, mexe com uma estrutura importantíssima do corpo humano, o jogador volta com trauma, com dor, de repente se protegendo um pouco mais, evitando um choque mais ríspido. Depois ele foi se soltando e começou a meter gol, agora no Campeonato Paulista da Série A1 desse ano. Pô, meteu gol contra a Portuguesa lá, meteu gol pra lá, foi o artilheiro do time na Série A2, né? Do jeito que vinha, ele estava aguardando. Depois, na reta final da Série A1, agora, esse campeonato que ainda não terminou, o Gé desapareceu. Então, nesses momentos, né, apesar do Gabriel Novaes, apesar do Vinícius, apesar do Gé, você vê que a Ponte ficou meio que à deriva, parou de marcar gols, né? Parou de fazer gols. Essa é a verdade. A Ponte não marcou nenhum gol contra o Santo André, um dos piores times do campeonato, tanto é que foi rebaixado, ganhou um jogo só e ganhou só da Ponte, e a Ponte não marcou gol, perdeu de 1-0. E a Ponte marcou um contra o Palmeiras, e Deus sabe como, né? Tava 5-0, foi batida a falta lá, desviou na barreira, tirou o Everton e tal, e
e a bola acabou entrando. Então, mas já como diria o Renato Silva, nos extintores, né? Renato foi dar uma inventada uma vez, né? Para falar que era finalzinho da partida, e o termo correto todos nós sabemos que é estertores. E o Renato foi dar uma incrementada, né, no vocábulo, na maneira de participar da jornada, e ao invés de falar estertores, ele falou extintores. Então, já nos extintores da partida, a Ponte fez o gol, mas não foi do Gé. Então, pegando um recorte rápido, os últimos 180 minutos mais acréscimos, a Ponte marcou um gol. Isso tem a ver com a baixa produção do Gé. Não sei se foi por causa da especulação de Internacional. E tem mais essa, viu, Batista? Se essa transação não acontecer, eu temo pelo comportamento do Gé, que é um cara de uma personalidade diferente. É um cara que não fez base, que de vez em quando perde a cabeça, arruma cartão amarelo e vermelho adoidado, às vezes de forma injustificável. Então, eu não sei. O Gé, peraí, vamos morar em Porto Alegre, no Inter o salário é 300 paus, é diferente daqui, posso ir para a seleção brasileira, posso ir para a Libertadores. Quer dizer, todos nós somos assim, né? Peraí, essa proposta aí que teoricamente estão fazendo por mim vai dar um upgrade fortíssimo na minha carreira. Eu vou, apesar da Ponte ser um grande clube, mas não pode se comparar, inclusive divisão que disputa e tudo mais, com o Inter de Porto Alegre. E aí, eu não sei se ele estava com a cabeça meio que ocupada com isso e não conseguia se concentrar nos jogos, ou se é qualquer outro motivo. Mas eu pergunto, se ele continuar, depois de ter criado essa expectativa de sair para um clube do tamanho do Inter, será que ele vai ser o mesmo Gé que chegou da Itapirense, querendo buscar um lugar ao sol? Ele vai ser o mesmo jogador? Ou ele vai estar o tempo inteiro com o saco cheio? Pensei que eu ia sair, continuei aqui, tô com o saco cheio. Não sei, eu não sei, né? Então é bom sim a Ponte ter opções para a posição. Se ficar com o Gé é uma boa, mas não pode o Gé ficar com tromba, né? Cheio de dedo, né? Cheio de fazer beicinho, não pode. O Gé tem que entrar e ir pro pau, voltar a fazer gol, e é claro que isso aí não pode ser garantido por nenhum de nós, pela própria instabilidade e irregularidade do Gé e até pela personalidade explosiva dele. De vez em quando está esperando tudo do Gé, ele vai lá e ganha um vermelho. Ou toma o terceiro amarelo, volta, joga mais uma, começa a tomar de novo. Ou seja, a cada 4 jogos ele folga um. Então tem que ver tudo isso. Por isso que eu defendo, se a Ponte conseguir trazer, se a especulação for real, concreta, a hora que o Noroeste terminar a participação dele na Série A2, Noroeste que tirou o São Bento, que fez a melhor campanha da competição, e o gol de empate do Noroeste em Sorocaba, na partida que eliminou o São Bento, foi marcado de pênalti, mas quem sofreu o pênalti foi o Carlão. Se a Ponte, a hora que o Noroeste terminar, conseguir trazer o jogador, eu acho muito interessante. Carlão, que tem experiência internacional, jogou por 4 temporadas na Arábia Saudita. Depois foi repatriado pelo Noroeste o ano passado. Então, é um jogador extremamente experiente, né? Tem uma trajetória muito importante. Alô, Campinas e região. Alô, você que quer economizar na sua obra ou reforma. Chegou o fim de mês imbatível da Telenorte. Vá conferir e aproveitar as ofertas incríveis da Dicompel e do Grupo Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco da Dicompel, R$ 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco da Dicompel, R$ 4,99. Cabo flexível perfil do Grupo Perlex, diversas cores, 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$ 149,90. Essas ofertas e muitas outras da Dicompel e do Grupo Perlex são válidas até o dia 30 de março. Então corre lá agora e aproveite também
toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Visite a Telha Norte de Campinas. Loja aberta até às 22 horas. Na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Quer saber mais? Então anote aí o site. Dá uma clicada. Entra lá. É telhanorte.com.br. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. RP Bandeirantes. 18h55, intervalo rapidinho e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas incríveis da Dicompel e Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco 4,99. Cabo flexível perfil diversas cores 2,5 mm, rolo 100 metros 149,90. Aproveite as ofertas até 30 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Vem! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 59 minutos até as 7h30 hoje, hein?
E vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais da Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. T-Cross com bônus de até 16 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Nivus com bônus de até 12 mil, taxa zero e saldo em 24 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil. E Virtus Highline com bônus de até 10 mil reais. E os dois com taxa zero. E Taos Highline com bônus de 18 mil. Ou taxa zero e entrada em 24 vezes. São diversos modelos com preços incríveis. Não perca a chance de conquistar o seu Volks 0 km ainda hoje, com ofertas limitadas. Vá até a loja Germânica mais próxima de você para fazer um test drive. Ou então, acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Bandeirantes. Boa noite, Batistão. Tô lendo do jeito que ele escreveu. O meia João Gabriel do São José da Série A2 seria um bom reserva para Elvis. E aí, Tigrão? Abraços, Leandro Rezende do Campo Grande. Opa, um abraço para todos aí do Campo Grande. Campo Grande é distrito, né? Distrito, na última eleição virou distrito. Leandro Rezende, Tigrão, você foi citado, ele quer ouvi-lo. João Gabriel do São José, sim. Disputaria, é bom jogador, disputaria titularidade na Ponte. Claro que não tem a rodagem, a experiência, até a categoria, né? Tecnicamente, o Elvis é um jogador diferenciado. Mas tem a mobilidade que o Elvis não tem e sabe jogar, faz muito bem a transição. Eu acho que é um ótimo nome. Não sei a questão salarial, mas estava disputando uma Série A2, não é jogador caro, não sei de quem que são os seus direitos econômicos. Matonense. De quem? Matonense. Então, Matonense acho que é série A4 ou A3. Então, acho que é A4 a Matonense. Série A3. A3, então. Matonense, Prestou, Matonense, jogador se destacou. São José foi líder geral da competição até as últimas rodadas na fase de classificação. Depois, no detalhe, foi ultrapassado pelo São Bento. É um bom nome, eu gosto. 19h03, ouvinte participando, mandando mensagem. Boa noite. A Ponte tá louca para vender o Gé e não consegue. Oferece para todo mundo. Eu tenho um amigo em Porto Alegre e jamais se ouviu falar do Gé lá. O Inter tem 3 centroavantes. Essa questão do Gé nunca existiu. O Inter comprou o centroavante Borré e pagou 18 milhões de euros. Antônio do Centro. Abraço para você, Antônio. Ouvinte participando, mandando mensagem de texto. Ninguém mandou mensagem de vídeo, hein? Acho que a ideia não pegou, hein, Gabriel Ribeiro? Pedi para mandar mensagem de vídeo. Ninguém mandou mensagem de vídeo. Poderiam confirmar esta informação? Guarani negocia a contratação de Jefferson para a sequência da temporada. Sem espaço no Juventude, lateral esquerdo, aprovado pelo técnico Claudinei Oliveira, pode reforçar o Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem está dando a informação é Felipe. Da onde é o Felipe? Felipe
apuração com Felipe Sil. Quem está dando a informação é Lucas Rossafa. Lucas Rossafa é um jornalista bem informado. E esse Felipe, muito provavelmente, né, deve ser lá de Caxias do Sul. E está dando aqui esse lateral esquerdo. Bom, a Ponte estava interessada com proposta feita para o Zé Mário. E aí eu recebi a informação que o Guarani também entrou na parada para contratar o Zé Mário. Zé Mário tem contrato com a Inter de Limeira até dia 10 de abril. Se o Guarani está interessado no Jefferson, significa que a Ponte venceu a queda de braço. E aí o Zé Mário, então, teria acertado com a Ponte. E por isso o Guarani foi atrás de um outro lateral esquerdo. Mas, rapidamente aqui, só a opinião dos comentaristas. Você, CH Jefferson, lateral esquerdo do Juventude, está sem espaço. E segundo Lucas Rossafa, estaria fechando aí com o Guarani. Supostamente que um jornalista, temos que comentar aquilo que o jornalista falou. Batista, primeiro que eu não tenho essa informação, e é um jogador, rapidamente aqui pesquisando, é um jogador, né, que não viria assim. O problema é que o Guarani não tem lateral, né? Poderia até vir para ser, porque para jogar no lugar do Helder, eu tenho certeza que o jogador tem capacidade. Batista é um jogador de mercado. Não é fácil encontrar lateral esquerdo e lateral direito com competência, porque quem tem competente segura. Porque é muito difícil você achar no mercado. A Ponte, por exemplo, foi achar na Argentina um jogador aí e deu certo. Mas foi, a princípio, uma aposta. É um jogador interessante, Batista, só para não ficar sem resposta. E para você, Tigrão, atendendo o nosso ouvinte aqui, Diogo Zap, que fala conosco lá de Tietê, hein, Tigrão? Depois da saída do Mike, o Guarani ficou a pé na posição, né? O Helder é muito fraco, provou isso no Campeonato Paulista. Às vezes que eu vi, não foram muitas, eu acho que é um jogador interessante também. Se vier e a opção, ele for brigar por posição com o Helder, ele vai ser titular, Batista, é mais jogador. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Temas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele no programa de hoje. Pauta 1. Após mais um gol decisivo, jornais da Espanha voltam a exaltar Endrick. Camisa 9 do Palmeiras marcou o gol que deu a classificação do Verdão no campeonato estadual contra o Novo Horizontino. Jornal Marca chamou o atacante de imparável, enquanto que o jornal AS afirmou que nasce mais uma estrela. Em um espaço de 6 dias, Endrick marcou gol em Wembley, Santiago Bernabéu e no Allianz Parque, todos decisivos. Notícia 2. Flamengo bate novo recorde com receita bilionária e reduz dívida em 79%. Rubro-negro teve receita bruta de 1,3 bilhão e viu dívida cair de
227 milhões para 48 milhões em um ano, totalizando o pagamento de 179 milhões de dívidas. Além disso, no final das contas, o clube encerrou o ano com um superávit de 320 milhões. Notícia 3. Após destaque da data FIFA, Bento entra na mira de clubes europeus e Atlético Paranaense deve receber propostas em julho. Coleiro entrou na mira do Chelsea e já vem sendo acompanhado por Benfica e Inter de Milão há algum tempo. Furacão pretende negociar o Bento por 20 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais. E aí, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Quero falar do Hendrick. Realmente, o moleque tá voando, né? Você falou aí, pô, na mesma semana, ou entre uma semana, no espaço de uma semana, gol em Wembley, gol no Santiago Bernabéu, gol que classifica o Palmeiras para a final do Campeonato Paulista. Aliás, um golaço de novo, né? Matou, deu uma ajeitada com a sola da chuteira, depois de uma escorada de segundo pau, num cruzamento, bola aérea, veio nele, ele matou e já saiu enchendo a porrada, tem uma canhota seca, indefensável, né? E eu, no dia 8 de janeiro, tá aqui, ó, pode entrar no meu Facebook aí, pode ver as minhas postagens aí. Posto muito pouca coisa, mas de vez em quando eu me inspiro. 8 de janeiro de 2022. Então, mais de 2 anos atrás, ele tinha 15 anos, né? 2 anos e quase 3 meses atrás. Abram aspas. O futebol brasileiro está apresentando um novo fenômeno. 15 anos, hein? Trata-se de Hendrick, centroavante canhoto do Palmeiras. Com 15 anos, ele está destruindo na Copa São Paulo. Vai ser um dos maiores atacantes da história. Algumas pessoas concordaram, outras que não tinham visto o jogador. Eu vi num jogo da Copa São Paulo, de 2022, num sábado, 11 horas da manhã. Ele marcou um gol de Pelé. Ah, mas tá jogando no meio de molecada. Mas eu tinha cara lá de 20 anos, ele tinha 15. Ele deitou nos caras. E aí na hora eu peguei o celular e falei, eu vou postar. Aí muita gente, Tigrão, tá empolgado, fogo de palha. Tá aí, né? Veja onde é que já chegou o Hendrick numa semana. Camisa da seleção brasileira. Gol em Wembley, vitória contra a Inglaterra. Gol no Santiago Bernabéu, empate, porque o juiz deu 2 pênaltis para a Espanha que não existiram, 3-3 contra a Espanha, ambos, né, claro, fora do país, e vem de jatinho particular, machucado, sentindo o posterior da coxa, passa no teste, vai para o jogo e faz o gol da vitória ontem, contra o Novo Horizontino, num jogo duríssimo, onde no primeiro tempo o Novo Horizontino foi muito melhor do que o Palmeiras. Então tá aí. Não é que a gente quer confete, não é isso não. Mas não precisamos ver muito quando o cara é diferente, né? Nem todos vêm. Mas quando eu vi esse moleque se movimentar, o jeito que ele batia na bola, o jeito que ele progredia com a bola verticalmente e a facilidade de drible e finalização, eu falei, opa, aí, 400 milhões de reais, mais os bônus a cada gol que ele marca, e daqui a pouco vai estar brilhando também no Real Madrid, eu não tenho dúvida nenhuma. E espero estar com vida, saúde e lucidez em 2026, se não tiver política porca, se não tiver dinheiro sujo envolvido, nego levando de lá para cá, daqui para lá, para convocar esse ou aquele, que seja na meritocracia. Eu espero viver para ver o Brasil campeão mundial com uma dupla ofensiva de Hendrick e Vitor Roque, que é outro fenômeno sensacional, já é jogador do Barcelona. Eles vão duelar lá um contra o outro no grande clássico Barcelona e Real Madrid. E eu espero
que ambos estejam bem, sem contusão, mais amadurecidos, daqui a pouco mais de 2 anos, o Hendrick com 19, o Vitor Roque com 20, 21. Quero ver essa dupla ofensiva junto. Aliás, já deveriam estar sendo testados agora. No mesmo momento, é que o Vitor Roque se contundiu, mas no mesmo momento em que a seleção brasileira começa a canchar o Hendrick, dar experiência a ele, deveria fazer o mesmo com o Vitor Roque e botar os dois juntos na arena para ver como é que eles se entendem. Eu espero viver para ver o Brasil campeão do mundo com esses dois meninos espetaculares. Mas o Hendrick está um pouquinho acima já, porque está recebendo as oportunidades na frente do Vitor Roque, sobretudo na seleção brasileira, e porque também veio jogar num clube que hoje tem o melhor elenco do Brasil, o maior orçamento do Brasil ao lado do Flamengo, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? A receita do Flamengo e o que o Flamengo sanou de dívidas nos últimos 10 anos, né? Mesmo com uma campanha dentro do campo bem irregular na temporada passada, o Flamengo arrecadou 1,3 bilhão de reais. E tem gente ainda dentro do Flamengo falando em SAF parcial. Só para o ouvinte ter uma ideia, há 10 anos a dívida era quase de 800 milhões. Hoje, caiu para 48. SAF para quê? Eu só não consigo entender. Os times que não tinham saída, financeiramente falando, por administrações horrorosas, tiveram que caminhar para a SAF. Vasco da Gama, Botafogo e por aí vai. Cruzeiro. Agora, se você tem uma alternativa e nos últimos anos está muito claro que a viabilidade do futebol do Flamengo é concreta, é de verdade, SAF para quê? É o presidente do Flamengo, o Landim, que está falando em SAF parcial. Tem eleição no Flamengo no final do ano. Não estou entendendo essa conversa do Landim. De qualquer maneira, eu estou destacando e comentando para dizer o seguinte: é só você montar uma diretoria com gente capacitada, com gente que tenha capacidade profissional de gestão, que você consegue sanar as dívidas do clube ou diminuir bastante. É o que o Corinthians deveria fazer, mas me parece que não quer. É muito discurso, conversa fiada, não é? Falácia, mas está aqui o exemplo. Há 10 anos, o Flamengo era um time que fingia que pagava. Hoje é a maior potência das Américas. Tem jeito. Olha o tamanho do clube, o que eles fizeram em termos administrativos financeiros. E se o Corinthians não caminhar rapidamente para uma administração dessa, ele vai para o mesmo caminho que o Cruzeiro, o mesmo caminho que foi o Botafogo, o mesmo caminho que foi o Vasco da Gama. Vai ter que vender o clube. Aí, quem compra, manda. Não quem torce. O clube deixa de ser da sua torcida, do seu quadro societário, e vira uma SAF, um dono, e é ele que manda. Olha o que aconteceu essa semana com o Vasco da Gama. O Pedrinho teve, presidente do clube, ex-jogador e ex-companheiro de imprensa da gente, que vira público porque todo mundo pressiona, questiona, mas quem comprou o Vasco da Gama foi 70% a 777. E está no contrato que o Vasco assinou, que os conselheiros aprovaram, que a diretoria chamegou. Vendeu. Vendeu tem dono. Quem manda é quem paga. Então, cuidado, Corinthians. Cuidado. Uma informação, o Guarani colocou nas suas redes sociais festa para comemoração de aniversário. Será no sábado, dia 6. Guarani completa aniversário no dia 2 de abril. A festa será no sábado, a partir das 5 da tarde, com atrações musicais, 500 litros de chopp, brinquedos infláveis, a apresentação do filme
Bugrinos no telão, anúncio de novos parceiros e muita diversão gratuita para toda a família. É isso que está dizendo o anúncio do Guarani colocado nas redes sociais. Na capa do anúncio está escrito 113, é o número estilizado, junto com o GFC. E a inscrição, a celebração da família bugrina. Sábado, 6 de abril, das 17 até as 22 horas. Então, o Guarani vai comemorar, vai fazer a comemoração dos 113 anos. Mas está faltando informação aí. Primeiro, onde vai ser? Segundo, vai vender ingresso? Terceiro, é para o sócio torcedor? É só para o sócio patrimonial do clube? Então, o bugrino que quer participar e lá dar um tapa no beiço desses 500 litros de Estádio chopp... Brinco de Ouro. Então, mas como é que é a entrada? É franqueada? Quem chegar, entra e vai pegando a caneca e bebendo? Tem que pagar ingresso? Tem que ser sócio torcedor adimplente? Está faltando essa informação. Vai vender ingresso pela internet? Precisaria complementar isso para, claro, o aficionado, torcedor do Guarani, que quiser comparecer para celebrar os 113 gloriosos anos do clube, que ele possa saber como é que ele pode comparecer. Exatamente, é importante o complemento da informação, né? Porque embora o local está no convite, mas não tem essas informações questionadas pelo Tigrão. Tem uma outra informação, é que no dia 2 ao meio-dia, o Guarani vai ganhar um novo totem na Praça Carlos Gomes. Lá nesse local havia um totem, mas ele foi depredado. Vândalos acabaram depredando o totem, né? E o Departamento de Parques e Jardins já fez, né? E vai fazer a inauguração oficial no dia 2 ao meio-dia. Foi a pedido do Departamento de Parques e Jardins, a pedido do vereador Edivaldo Cabelo. E teve, claro, a aprovação do prefeito municipal de Campinas, Dário Saad, que inclusive estará presente no local, ele e várias autoridades, o pessoal representando lá, vereadores representando a Câmara Municipal, provavelmente o Rossini também estará presente, enfim, o prefeito e autoridades, e claro, todos os bugrinos estão convidados para comparecerem no dia 2. Dia 2, que dia que é, hein? Hoje é 29, né? É terça-feira. Então, terça-feira da semana que vem, próxima terça-feira, ao meio-dia, você que é bugrino pode comparecer no local para acompanhar, portanto, esta honraria, essa homenagem que será feita pelo Departamento de Parques e Jardins, a pedido do vereador Cabelo, e o totem que será colocado na Praça Carlos Gomes, em substituição ao marco, que foi depredado em novembro. Depois, então, né, você pode, no dia 6, participar da festa. Então, no dia 2, vai lá, participa desse evento. Ao meio-dia, é uma terça-feira, dia de semana, dia de trampo. Vai ter que dar uma enforcada aí no trampo, num pedaço pelo menos dele, né? E aí comparece lá para fazer a sua presença, para levar a sua presença, você que é bugrino, nesta inauguração. E no dia 6, aí das 17 até as 22 horas, a festa de comemoração ao aniversário do Guarani, lá no Estádio Brinco de Ouro. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Aqui é o Denis Ponte Pretano. O jogo da Ponte épico na Série B foi em 2018, no derby, lá no estádio dos caras. O Nazário falou demais na semana, provocou, a Ponte foi lá e ganhamos lá, 3-2 de virada. 2 gols do André Luiz, entortou aquele lateralzinho
ruim que ele tinha lá. Foi o último jogo dele com a camisa do Guarani. Depois desse jogo, os caras mandou ele embora. O cara marcou tudo errado. Esse jogo foi épico, foi um sábado à noite. Ainda no dia anterior ainda, um Ponte Pretano faleceu. Briga de torcida ainda. Mas esse jogo aí foi memorável, foi uma vitória top. Boa tarde pra vocês, boa noite pra vocês. Boa noite, muito obrigado. Mais um. Carlos Batista, aqui quem fala é o José do Taquaral, Bugrino. Ô Carlos Batista, tô vendo você falando aí do Corinthians, Flamengo, são as duas maiores torcidas que tem no Brasil, certo? Mais ou menos, você sabe por acaso quanto tem aí por baixo, quantos milhões cada um? Não sei, suponhamos que o Corinthians tenha 40 milhões, Flamengo tem mais uns 40. Cara, se cada um dos torcedores dá R$1 por mês, dá 40 milhões de reais pro clube. Olha a arrecadação pro clube todo mês, 40 milhões, cada torcedor dá R$1. Só não dá assim pro Guarani e Ponte Preta, que tem o quê? 50 mil? Cada um? Então não dá, mas esses dois aí só fica ruim de grana porque quer. É uma questão realmente de arregimentar isso, né? Infelizmente os clubes não sabem, não têm conhecimento da força que tem. Dizem que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, Corinthians 20 milhões de torcedores. Não, Corinthians 30 milhões. 30 milhões. 30. Essa conta que o ouvinte fez, que é uma conta de padaria. O maior patrocinador do clube é o próprio torcedor. Agora, o próprio clube também não faz nenhum esforço real para regimentar isso, para catalisar esse negócio. Já tentaram, né, Batista? O torcedor ama o clube, gosta de comprar camisa, gosta de ir no estádio, chora. Uma hora que fala, vai ter uma conta aí. Isso aí já foi tentado várias vezes. O Corinthians, por exemplo, quando foi contratar o Paulo Borges, que foi uma das maiores contratações da história. Aliás, outro dia eu falei aqui de América, né? Não, o Paulo Borges veio do Bangu e o Ladeira também jogou no Bangu, né? Só fazendo uma correção aqui, o Ladeira é Bangu e o Paulo Borges veio do Bangu para o Corinthians. Tentaram, quando o Corinthians foi contratar o Evair, da Portuguesa, era o príncipe, o Pelé era o rei e o Evair foi considerado o príncipe do futebol brasileiro, jogava uma barbaridade. Também tentaram, abrir uma conta, até a época do presidente Vadielu no Corinthians, vai abrir uma conta aí para que cada corintiano deposite aquilo que puder, para poder fazer um fundo. Normalmente esse tipo de coisa não funciona. Agora o ouvinte falou aí, Ponte Guarani, quanto tem? Uns 50 mil? Não. Pesquisas mostram que, claro que não é número exato, tanto a Ponte quanto o Guarani estão na faixa entre 300 e 400 mil torcedores. E agora na lata. Responde na lata. Caso o Palmeiras conquiste o título paulista, o Verdão conseguirá o tricampeonato consecutivo. Quais os dois últimos times que conseguiram esse feito no Paulistão, hein, CH? Corinthians e Santos. E você, Tigrão? Santos, 2010, 2011, 2012, Corinthians, 17, 18 e 19. Já a resposta. Você, Tigrão, quem você acha que conquista o acesso para a Série A1? Os confrontos são Noroeste Portuguesa, Santista e Juventus e Velo Clube. Noroeste e Velo Clube. E você, CH? Velo e Santista. Novo treinador do Atlético Mineiro, Gabriel Milito. O Milito proíbe jogadores de usar celular no vestiário, antes e depois das partidas. E aí, CH, você concorda com essa decisão do técnico? Milito. Eu não consigo entender. E que o Atlético, ele é bom treinador, fez um trabalho interessante recente lá na Argentina.
proibir o Hulk de mexer no celular. Batista, treinador com data de vencimento já quase chegando na sua... vai arrumar, vai mexer no vespeiro. Eu até gosto da ideia, mas... Sei não, hein, Batista? Sei não. E você, Tigrão? Já chega com um rótulo de rejeitado pelo elenco. Os últimos 2 times a conquistarem o tricampeonato paulista são Santos em 2010, 2011, 2012 e Corinthians em 2017, 18 e 19. Parabéns aos comentaristas, acertaram na lata. Um abraço, ótimo final de semana. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo